conversar aqui no Band News São Paulo com o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Há uma expectativa em relação ao funcionamento dos transportes por causa dessa flexibilização da quarentena em alguns municípios. E é importante que se diga, né, pessoal, na capital paulista nada muda na segunda-feira, porque o que tem de ouvinte perguntando, então segunda-feira já posso reabrir o meu comércio? Não, não é isso. Tem muita gente que acabou não entendendo o Plano São Paulo como um todo, ou entendeu eventualmente algo que foi decidido para um município ou para uma região e replicou exatamente isso para a capital paulista, e definitivamente nada muda na capital paulista. Mas como há, sim, essa possibilidade de aumento de demanda com a flexibilização da quarentena, a gente vai entender qual será a resposta a ser dada em termos de volume de atendimento dessa demanda por parte da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Secretário, bom dia. O senhor trabalha com um aumento já a partir da semana que vem? Em que proporção e quais serão as medidas para atender esse movimento que deve ser crescente? Bem, bom dia, Sheila. Bom dia a todos os ouvintes que participam conosco. O aumento de pessoas, de cidadãos e cidadãs no transporte metropolitano, que refere metrô, CPTM e ônibus metropolitanos da MTU. Ela tem sido gradual desde a implementação da quarentena no dia 24 de março. Dia 26 de março tivemos o melhor número em termos de isolamento social, de distanciamento, quer dizer, o menor número de passageiros no sistema, o que representou uma redução de quase 81%. Nesse momento, desde então, nós tivemos um aumento de 37%, considerando o dia 26 de março, que foi o melhor dia, até ontem, o dia de ontem. Portanto, temos aumentado, temos injetado mais trens, aumentado o número de ônibus nas operações metropolitanas para que nós consigamos atender os passageiros, os cidadãos. Hoje temos em torno de 27%, 28% de número de passageiros utilizando o sistema metropolitano. E nós temos em torno de 65% até 100% em termos de frota para atender determinadas linhas. A linha 11 Coral é um exemplo que a CPTM opera com 100% da frota, certo? A linha 3 Vermelha do metrô, 90% da frota, sobretudo nos horários de pico, para que nós consigamos transportar as pessoas, mas também buscar não haver aglomeração e, é claro, combater o coronavírus. Bom, bom dia, secretário Ivan Brandão aqui. A linha 11 Coral que o senhor citou, ela é justamente a que a gente mais recebe reclamação aqui de manhã no jornal que eu apresento entre 5 e 7 horas da manhã. É muita gente, o senhor falou, 100%, né, da frota tá rodando lá. Então, a gente sempre fica com esse receio, porque quando houve uma diminuição da demanda, a impressão que deu foi que o governo foi ali ajustando, né? Hoje aumentamos mais tanto, hoje aumentamos um pouquinho, hoje registramos que teve mais gente, e agora vai flexibilizar. Essa flexibilização vem aos poucos. Esse estudo do impacto ele já está feito, ou quando for reabrindo a gente vai de novo indo nessa questão de errando e acertando, ajustando aos poucos, né? Ou já tem um plano pronto para poder absorver essa demanda? Porque com a demanda baixa, a gente já tinha lotação, né, secretário? Nos ônibus também municipais e agora falando especificamente das linhas da CPTM. Bem, Ivan, bom dia. Realmente é um desafio. Nós operamos o transporte de massa. Por si só, é um transporte que é aglomeração. Hoje nós temos trabalhado com, em média, 1,8 pessoas por metro quadrado. É o que é recomendado nos nossos diálogos, conversas com o metrô na China, na Coreia, na Itália, na França e, sobretudo, no Reino Unido e nos Estados Unidos, em Nova York. Normalmente, para que todos possam entender, nós temos uma média de 8 pessoas por metro quadrado nas operações, falamos no horário de pico, porque nos demais horários, nesse momento, temos aí um baixíssimo número de passageiros utilizando o sistema. Importante registrar que o diálogo com a Prefeitura de São Paulo, e assim como as 23 prefeituras que são das operações das linhas da CPTM, ela merece sim toda a atenção, pelo fato de que a Prefeitura de São Paulo anunciou que estará recebendo os protocolos e nós participaremos, segundo o prefeito Bruno Covas, desse diálogo com os protocolos para que nós consigamos, sim, seja atender com o aumento da frota em cada linha necessária e seja também para buscar apresentar como exemplos que foram feitos em Madrid e outros países do mundo da intercalação de horários de entrada e saída de funcionários, para que a gente possa diluir o horário de pico.
que ele possa ser entre 6 e meio-dia, que setores econômicos que retomem gradativamente, nós consigamos sim alterar, seja horário de turnos, de troca de turnos, ou alterar as entradas dos funcionários ou as saídas para que a gente consiga realmente evitar a aglomeração, diminuir a aglomeração, sobretudo no transporte de massa, que é um grande desafio, porque é um transporte de massa. Redução no intervalo entre os trens. A gente já chegou no limite do que havia de possibilidade, já que, como disse o Ivan, 100% da frota no horário de pico, por exemplo, da CPTM, nos horários de pico especialmente, né? Mas e redução de intervalo entre os trens? Também já não há mais o que fazer em relação a isso? Sheila, o intervalo entre os trens, ele varia de acordo com o número de frota que esteja operando. Quando se fala que temos 100% da frota da CPTM operando na linha 11, essa verificação é feita a cada horário, porque se for ali enxergada que há uma necessidade de aumentar a frota, porque eventualmente a estação Guaianazes tem ali um aumento de passageiros, nós efetivamos essa injeção de trens para que naquele momento nós aumentemos o trem, a operação, e o intervalo ele reduz. Então o intervalo mínimo entre 2 minutos e meio e 3 minutos da linha 11 Coral, por exemplo, ele é atingido quando nós temos a frota toda. A linha 3 vermelha do metrô, que é uma linha, assim como a linha 1 azul, das mais utilizadas não só no Brasil como no mundo, da mesma forma, quando nós operamos com 100% da frota, nós temos em média 125 segundos em intervalo de um trem para o outro entre cada estação. Secretário, bom, a gente está falando aqui da linha 11 Coral, justamente porque eu percebo que é a que recebe mais reclamações, mas tem muito ouvinte também falando da linha 12 Safira, mas eu acho que a resposta que o senhor dá para uma vale para todas de forma geral, né? De tentar medir esses horários, diminuir, como a Sheila falou, o intervalo entre os trens, né? É uma operação, imagino eu, muito complexa. Agora tem uma linha que andou meio esquecida aqui, secretário. Eu queria perguntar para o senhor quando que acaba a quarentena da linha 15 Prata do monotrilho, né? Nunca mais se falou nisso. A gente ficou de receber lá aquele relatório da empresa canadense. Tá fazendo falta? Ela podia ajudar a escoar também, né? Essas aglomerações que a gente tem notado no transporte público, muita gente pegando os ônibus do Paes, enfim, mas tem alguma previsão de que ela volte a funcionar? Aliás, com essa pergunta, só para complementar, o Ivan já representa aqui o Cícero, a Fabiana e o Júlio. Os 3 ouvintes fizeram exatamente essa pergunta sobre a linha 15 Prata do monotrilho, secretário. Bem, Ivan, Sheila, Cícero, Fabiana, Júlio, todos que estão ansiosamente aguardando a retomada da linha 15 Prata, ela não esteve em quarentena, né? Os trabalhos não pararam desde a sua paralisação, que foi uma recomendação pela fabricante dos trens, que é a Bombardier. Desde o dia 28 de fevereiro, nós começamos a trabalhar intensamente para a correção das vias ou da via, todas as intervenções, que é ali ajustes ao longo da via entre Vila Prudente e São Mateus, da linha 15, para que nós pudéssemos ter essas intervenções sanadas. Então, está concluindo até amanhã essa correção na via. Os trens, cada trem precisou ser analisado, conjunto de rodas, cada pneu, cada trem, imagine, temos 28 pneus, 28 rodas em cada trem. São em torno de 23 trens hoje em operação. Quer dizer, nós precisamos fazer toda a investigação minuciosa e detalhada desde então, que foi realizada pela Bombardier e fiscalizada e monitorada pela nossa equipe do metrô. Então, desde então, foram encontrados os defeitos, foram encontrados os desafios para que não ocorresse mais aquele estouro de pneu jogado na via e nenhuma outra intercorrência, porque o nosso desejo era retomar a linha 15 Prata, mas retomar com segurança, para todos que moram em São Mateus, para todos que moram em toda a extensão até Vila Prudente, ou possam utilizar a linha 15 com segurança. Quanto à utilização, nós implementamos o Paese, ônibus gratuitos que foram disponibilizados pelo governo do estado em todo esse trajeto, e também os ônibus eram biarticulados e também aumentados de acordo com a demanda e com a necessidade. Foram fiscalizados e monitorados por hora para que nós pudéssemos também entender se eles estavam cheios para que a gente aumentasse ainda mais. Então, o acompanhamento ele tem sido uma constante, a resposta pelas redes sociais tem sido uma constante e nós teremos, então, a retomada da linha 15 Prata na próxima semana, de acordo com os testes que estão sendo finalizados em cada conjunto de rodas, a troca das partes e peças que foram necessárias para então disponibilizar a vocês dos veículos de imprensa que têm sido fundamentais, sobretudo nesse momento de pandemia, para informar com muita transparência a todos os cidadãos o que ocorreu,
o que foi feito para que não ocorresse mais e a retomada com segurança na próxima semana, no mês de junho, como nós temos como objetivo. Muito bom, né? Um alento aqui para muitos. Né? A gente pegou 3 ouvintes aqui, né? Mas são muitos aí que todos os dias perguntam da linha 15 Prata do monotrilho, secretário. Pelo menos algum prazo. E aí também há perguntas aqui dos nossos ouvintes a respeito do trem que faz a ligação entre o aeroporto e o Brás. Estou tentando pegar aqui a mensagem do nosso ouvinte, e aí outros ouvintes também entraram nessa mesma onda fazendo perguntas sobre o Trem Connect, né, que faz aeroporto Brás, que originalmente foi pensado e criado para facilitar o caminho dos usuários que iam ao aeroporto de Guarulhos, mas acabou servindo também aos moradores de Guarulhos que trabalham na capital paulista, né? Tem ouvinte perguntando quando vai ser retomado, quando vai voltar a funcionar. Bem, Sheila, a linha 13 da CPTM, que liga o aeroporto de Guarulhos ao centro da cidade, ela não esteve paralisada, ela está operando, certo? Todas as linhas da CPTM operam normalmente. Então, a demanda na linha 13 caiu também da mesma forma, em 75%, certo? E que ela é contínua. Colocamos os novos trens, que foram aqueles adquiridos da China, com bagageiros para aqueles que vão ao aeroporto, mas para os trabalhadores que vêm para o centro também, através da linha 13 da CPTM. Portanto, ela não está parada, ela não paralisou e continuamente ela esteja à disposição da população, seja de Guarulhos ou seja de São Paulo, para vir da sua casa ao trabalho ou voltar do trabalho à sua casa. Mas com o aumento dos horários, da frequência, porque essa é uma queixa desde o início, né? Exato, Sheila, esse é o ponto. Quando houve essa redução de 75% até 80% na linha 13, nós tínhamos um volume de passageiros já que, como já muito mencionado por todos vocês, não muito grande. Então, quer dizer, nós reduzimos a frota, sim, porque tivemos uma redução de quadro de colaboradores da CPTM, assim como todos, por afastamentos do grupo de risco, comorbidades, enfim, por todas as razões que são determinantes pela nossa equipe de contingência de saúde do governo do estado de São Paulo. Mas agora, neste momento, temos os quadros sendo recompostos para que a gente possa fazer a operação e aumentar a frota, aumentar a operação e, é claro, disponibilizar o número de trens necessários para que a gente tenha todos aqueles horários que são, como você disse, o Connect, todos os demais, à disposição de quem utiliza a linha 13 e todas as demais da CPTM. Alexandre Baldi, secretário estadual dos Transportes Metropolitanos. A gente está com o tempo já esgotado. Obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Ivan. E só reiterar a todos que nos ouvem, todos que participam conosco, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, os cuidados necessários para que, principalmente no transporte público, nós possamos combater a disseminação do coronavírus e possamos passar definitivamente a pandemia. Obrigado a vocês.